Olha, isso aqui é o tema 2 que fala sobre população da China. Aqui tem dois mapas, um de 1990, que você percebe que os locais mais habitados, né, mais desenvolvidos, em termos populacionais na China, era essa parte do litoral, onde ficam as ZI, né, as zonas econômicas especiais. E aqui, com o desenvolvimento do interior da China, né, eu falei na última aula que o governo chinês, o PCC, vem tentando interiorizar o desenvolvimento da China, né, vem tentando desenvolver regiões aí dentro da China, do território chinês, investindo maciçamente em infraestrutura, né, incentivando a vinda de empresas para desenvolver as zonas urbanas também no interior do país. Pegando essa parte central e a parte oeste, que eram locais aí que não eram muito habitadas e não tão desenvolvidas quanto o litoral das ilhas. E aqui já é um mapa de 2010, a gente já percebe que já existe uma grande concentração já no interior, né? Tanto nessa parte aqui central, quanto essa região oeste aí do país está começando a desenvolver também. E aqui já mostra um grande desenvolvimento também, né, já nas proximidades do litoral, tá? Começando a aumentar e a desenvolver essa região aí. Ok. Aí aqui nessa parte tem evolução na outra página, né? Evolução da população de acordo com o domicílio, de 49, que foi quando eles fizeram a Revolução Socialista, adotaram o socialismo lá, quando o Partido Comunista Chinês chegou ao poder, né? Quando o Mao Tse-tung chegou ao poder, foi em 49. Ok. Aqui tem uma perspectiva de 49 até 2017, que é o ano mais recente aí no livro de vocês, que consta no livro. Mostrando aí um progresso da população rural e da população urbana, né? Que, na verdade, se você parar para pensar, esse gráficozinho ele está mostrando o grande desenvolvimento urbano. Repare aqui, ó. Logo nessa primeira parte aqui, a parte inicial, em 49. No início, né, do governo socialista, do governo comunista chinês, do Partido Comunista Chinês, o que é que estava acontecendo com a população da China? A gente tinha uma China aí de grande parte das pessoas habitavam as zonas rurais, né? Era uma China rural. Ok. Nas primeiras décadas após a tomada de poder pelos comunistas, em 49, houve grande oscilação populacional, mas o predomínio rural apresentou pouca mudança, ou seja, continuaram sendo rurais. Ok. Aí você já vem para cá, ó, 78, que foi quando o Deng Xiaoping chegou ao poder. Lembra que ele, quando chegou ao poder em 78, ele começou a promover mudanças no país. Ok. Tentar ocidentalizar ali um pouquinho nessa questão capitalista, né? Adotar métodos, estratégias capitalistas de mercado. Ok. É quando o Deng Xiaoping chega ao poder e começa a transformar a China, que a China começa, a população chinesa, ela passa a migrar bastante para as zonas urbanas, começa a se urbanizar bastante, principalmente em decorrência das indústrias. Mas ok, o que é que diz aqui? A mudança da evolução rural e urbana é evidente a partir de 78, justamente pelo fato dessa questão econômica. Ok, vamos para aqui, ó. Com o aumento do êxodo, ou seja, da saída das pessoas do campo para as cidades e a urbanização, consequentemente, e a redução da natalidade, que eles fizeram a política do filho único, né? A população rural entrou em declínio e foi superada pela população urbana no ano de 2011. Ou seja, se tornou realmente um país urbanizado. Ok. Aí aqui tem, ó, dos 813 milhões que vivem nas cidades hoje, né? 5,7 milhões não tem Youkou do local, que é tipo um documento dizendo que você é daquela cidade ali específica. Tem muitas pessoas que não têm um documento daquela cidade específica onde elas residem. Aí aqui tem, ó, aqui embaixo, as cidades fantasmas. Eu falei para vocês, eu acho que eu falei, não sei se eu falei, mas enfim, se eu não falei, eu vou falar agora. A China, quando começou nas últimas décadas, já agora, no final do século XXI, começou a investir no interior para tentar atrair o maior número de pessoas para essas regiões interioranas e também empresas, indústrias, desenvolver economicamente o interior do país. Ela promoveu, sim, muitas mudanças no interior, mas não causou, assim, tanto alvoroço, né? Pelo menos de início. E hoje em dia tem muitas cidades no interior da China que são cidades fantasmas. Tipo assim, que elas foram construídas para abarcar uma quantidade X de pessoas, mas hoje uma quantidade Y de pessoas habitam essas cidades. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Tem até um protótipo aí do que seria a Torre Eiffel, né? Enfim, uma imitaçãozinha. Protótipo, imitação. Tem aqui, ó, em alguns casos, a urbanização planejada não atrai um número suficiente de moradores. Ao lado, a gente vê aqui agricultores próximos à Torre Eiffel, de Tiantuchen, bairro residencial planejado em 2007 para abrigar 10 mil pessoas, mas que só tinha 2 mil moradores em 2012. Ou seja, alguns locais são cidades fantasmas, né? Foi construída para abarcar uma quantidade X de pessoas, mas não atraiu muitas pessoas para aquele local. E aí acabou que se tornou uma cidade que não é muito habitada, né? Eles chamam de cidades fantasmas. Vamos para o tema 3. Deixa eu sair daqui. Mas deixa eu mostrar logo o gráfico, né, do tema 3. O tema 3 vai falar sobre questões ambientais da China, né?
Observe isso aqui, ó. Esse aqui é um gráficozinho, né, que mostra os países produtores de carvão mineral no ano de 2016. E aqui tem fontes de energia usadas na produção de energia elétrica em 2015. Da China, né? Aqui é a matriz energética chinesa. Repare que a China é um dos países, na verdade, é o país que mais produz carvão mineral no mundo. É líder na produção de carvão mineral. Quem não sabe, carvão mineral é uma fonte de energia não renovável. Não é que não se renova, mas que demora muito tempo para se formar, certo? Ela é não renovável e entre o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que são as mais utilizadas de não renováveis, né? E o petróleo é a mais utilizada, na verdade, das três, né? É a fonte mais utilizada no mundo. Fonte de energia mais utilizada no mundo é o petróleo. Mas dessas três aqui, que todas são combustíveis fósseis, são não renováveis, o carvão, o petróleo e o gás, a fonte mais poluidora, quando você queima, seja para utilizar a indústria, para gerar energia, enfim. Quando você queima o carvão mineral, é a fonte de energia mais poluidora do petróleo, do gás e do carvão, delas três, aí, que são as mais utilizadas de não renováveis. A mais poluidora é essa daqui, é o carvão mineral. A China é o maior produtor mundial de carvão mineral do mundo e a base da sua matriz energética, ou seja, a maior parte das fontes, de todas as fontes de energia que esse país utiliza. A maior parte da fonte de energia que eles utilizam provém do carvão mineral. Repare aqui, 66,7% da base da matriz energética desse país, da China, provém do carvão mineral. Então, eles são altamente dependentes do carvão mineral. Ok, produzem bastante também, né? Eles produzem bastante, utilizam bastante. Ok, mas é a fonte de energia mais poluidora do mundo. E a gente vai ver que a China enfrenta sérios problemas relacionados ao uso do carvão mineral pelo fato de que é a fonte de energia mais poluidora e pelo fato de que é a fonte de energia que eles mais utilizam, né? A matriz energética deles, a base da matriz energética deles é com base no carvão mineral. Então, eles são altamente dependentes. Mas eles também utilizam bastante, produzem bastante petróleo e gás natural, certo? Eles também produzem bastante essas outras duas fontes. Inclusive, tem um dado aqui de 2016, né? Que a China foi o sexto maior produtor mundial, tanto de petróleo quanto de gás natural. Mas eles produzem bastante, produzem, mas é uma produção que não consegue abarcar tudo que eles necessitam. Tipo assim, eles produzem bastante petróleo, produzem bastante gás natural, mas eles usam mais, consomem mais do que eles produzem. Acaba que eles são dependentes da importação desses dois tipos aí de fontes de energias. Eles precisam comprar petróleo e gás natural de outros países, porque o que eles produzem não dá para o consumo deles. Eles produzem, mas eles consomem muito mais. Então, a China é dependente, de certa forma, da importação do petróleo, principalmente do Oriente Médio, e do gás natural, principalmente da Rússia, certo? Que é de onde eles compram mais petróleo. Desculpa, gás natural. O gás natural vem mais da Rússia e o petróleo ali do Oriente Médio, daquela regiãozinha do Oriente Médio que pertence à Ásia, né? Está dentro da Ásia. Pois bem, de certa forma, isso torna a China um país meio que vulnerável, né? Do ponto de vista de fonte de energia no mundo todo. Se torna vulnerável porque eles consomem demais, não conseguem produzir tudo que eles precisam e acabam sendo dependentes da importação aí de outros países no mundo. E se ocorrer algum conflito mundial que esses países, né, estejam envolvidos, consequentemente afeta aí a produção industrial, a base energética da China, porque ela compra desses países, de muitos outros países, né, o petróleo e o gás. Mas ela é a maior produtora de carvão mineral. Sendo que a gente vai ver aqui que, na verdade, graças ao carvão mineral, a China se tornou uma das maiores economias do mundo, né? Porque como ela utiliza bastante carvão mineral para suas indústrias, sobretudo para as indústrias siderúrgicas que produzem aço, ferro, que vai servir para outros tipos de indústria, né? Ela utiliza muito carvão mineral para siderúrgicas e também para as antigas usinas termoelétricas, que geram energia através da queima do carvão mineral. Ok. Mas aí ela conseguiu sim desenvolver bastante sua economia com base no carvão mineral, isso é verdade, isso é um fato, ok. Mas é um dos grandes problemas que a China enfrenta, porque é a fonte de energia mais poluidora do mundo, de não renovável, né? A mais poluidora, de não renovável e renovável, é a mais poluidora. Emite muitas partículas poluentes no ar, polui bastante a atmosfera, e sem contar que a queima do carvão mineral emite CO2, né? O dióxido de carbono. E aí o CO2 é um gás que retém calor na atmosfera. Ele é apontado como um dos principais vilões, né, do aquecimento global, o CO2. E a queima do carvão mineral tanto polui, né, ela libera aquela fuligem, as partículas que poluem o ar, quanto ela libera também o CO2. Então, e é a principal fonte de energia que eles utilizam.
Então, isso é um dos grandes problemas que esse país enfrenta, tentar aí substituir o carvão mineral por outras fontes de energia. Eles precisam fazer isso urgentemente. E diz aqui que um outro grande problema é que lá na China é muito comum a população explorar as minas de carvão mineral a céu aberto, de boa, assim, né, ao ar livre. E de maneira muito irregular, sem nenhum tratamento, sem nenhuma fiscalização ali do governo, enfim, é comum isso acontecer. Então, isso é um outro grande problema, porque acaba acarretando um prejuízo ambiental gigantesco para eles. Então, ó, uma das medidas que o governo vem fazendo seria combater a exploração dessas minas com o fechamento de várias delas, fechando algumas minas. Ok. Aqui tem a questão que eu disse que a China é vulnerável, porque ela, de certa forma, precisa comprar petróleo e gás natural, né, de outros países do mundo. Rapaz, tem uma moça aqui que a bicha tá chata, viu? Vai errar-se embora. Aqui, poluição na China. Como eu falei, a China é um dos países que sofre mais essa questão da poluição do ar, porque, na verdade, ela é um dos países que possui uma das piores qualidades do ar do mundo. Né? Saiu uma pesquisa aqui em 2018, o ranking bienal elaborado por uma equipe de especialistas de universidades estadunidenses constatou que a China ficou classificada em 70º, 20º lugar em uma lista de 178 países com a pior qualidade do ar do mundo. Então, isso aqui é um índice muito, muito severo. E quando você olha aqui embaixo, nesse tópico aqui, poluição atmosférica, vou logo dar o spoiler. No ano de 2016 saiu um outro dado, né, falando de poluição atmosférica, poluição do ar e tal, e dizia que 22 cidades chinesas estavam na lista de cidades com níveis considerados alarmantes e perigosos para a saúde humana, com muitas partículas de gases poluentes no ar. 22 cidades chinesas foram constatadas com um nível aí que ultrapassou 6 vezes o limite estipulado pela Organização Mundial da Saúde, o limite de níveis de poluição atmosférica. Então, isso é outro dado aqui bastante chocante para esse país, né, e para o mundo todo, né, mas principalmente para eles. E aí, outra coisa, quando eles constataram esse fato aqui, né, que 22 cidades chinesas, inclusive a capital, Pequim, estava aí dentro das cidades com um nível de poluição do ar além do limite que é estipulado pela Organização Mundial da Saúde, foi recomendado para a população dessas cidades que elas não saíssem de casa em determinados períodos do ano, e se fosse saísse com máscara, porque podia, né, dificultar, as pessoas poderiam ter alguns problemas respiratórios, enfim, em decorrência desse nível de poluição altamente denso no ar. Sem contar que afeta totalmente a sua visibilidade, porque é muito comum, como a China é o país mais industrializado do mundo, é o país que mais produz produtos industrializados no mundo todo, então o ar chinês é um ar bastante poluído, principalmente essas cidades que são ZIs, né, que são zonas econômicas especiais. As cidades do litoral são as mais desenvolvidas. Então essas cidades aí, o que é que vai acontecer? Você geralmente sai na rua e é muito comum você encontrar uma névoa de fumaça, onde toma visibilidade, a sua visibilidade. Muitas vezes vai acontecer alguns dias que você não vai conseguir ver direito o sol, não vai conseguir ver a luminosidade, né, do sol, ou então você não vai conseguir ver direito a lua, enfim, você não vai conseguir ver direito as coisas, porque afeta a grande névoa de fumaça que se forma todos os dias, ela afeta a visibilidade das pessoas. E aí isso forma um fenômeno que a gente chama em geografia, que a gente estuda, né, um fenômeno chamado smog. Smog, S-M-O-G, smog. Smog é uma névoa de fumaça que se forma em cidades altamente industrializadas, né, onde tem ali enorme liberação de partículas de fumaça, de gases na atmosfera. Então é muito comum acontecer o smog lá na China. Depois pesquisem aí, smog, pra vocês verem como é que acontece. Então, assim, um dos grandes problemas, gravíssimos problemas que eles enfrentam é isso aí, da poluição do ar. Mas não só a poluição do ar, como também a questão eles contribuem bastante para o aquecimento global com a liberação de CO2 em enormes quantidades, que é um gás que retém calor e com o tempo esse gás retém calor na atmosfera, além do que a atmosfera consegue, né, armazenar ali de gases, de certa forma esse gás ele vai começar a aumentar com o tempo a temperatura global. Por isso que é chamado de aquecimento global. Ok, então vamos para aqui para cima. Outro grande problema que a China enfrenta não é só relacionado à poluição do ar, mas eles também têm uma das piores qualidades de água, né, em termos de água de rios, água de lagos, águas subterrâneas. Lá é bastante contaminado também a questão das águas, né, os corpos hídricos
hídricos são bastante contaminados também, sobretudo por causa de questões ligadas a esgoto industrial, doméstico, ou então por causa de atividades da agricultura, né, que acaba liberando produtos tóxicos nos corpos hídricos e também chega a afetar as águas subterrâneas. Olha aqui embaixo, olha, contaminação das águas. Olha esses dois dados que tem aqui. Com base nas informações de 2016, 32,9% da água da China, né, de acordo com o Ministério de Proteção Ambiental do país, 32,9% da água disponível na China era segura apenas para ser usada em processos industriais, mas para o consumo humano não. E já 47,3% da água da China, da água disponível, não poderia ser utilizada nem para fins industriais, dada a gravidade da contaminação da água lá. Ok, isso é um dado muito severo, né? Enfim, e aqui está dizendo, está explicando um pouquinho as razões dessa contaminação aí constante. A principal causa seria os produtos químicos que são lançados nos rios e nos lagos. A gente sabe que boa parte desses produtos químicos, quando ocorre a chuva, você adiciona produto químico na plantação, por exemplo. Um herbicida, um pesticida, um agrotóxico, você pega lá, coloca na plantação. Quando ocorre a chuva, uma parte daqueles produtos químicos, eles infiltram no solo. E ao infiltrar no solo, eles vão atingir um lençol freático, ou seja, aquela água ali que fica mais próxima do solo. E aqui é a água subterrânea. Acaba contaminando essa água subterrânea também, que você poderia utilizar ela para abastecimento de cidades, enfim, etc. Então, eles acabam contaminando o todo, não só as águas superficiais de rios e de lagos, como as águas subterrâneas também. E isso está se tornando uma bola de neve, né? Olha aqui, ó. Aqui fala até dos compostos químicos que são mais lançados. Manganês, flu e triazóis, que são compostos usados em herbicidas, que é utilizado, né, para combater ervas daninhas, que a gente chama ervas daninhas na plantação, né, que acaba infestando a plantação e podendo matar uma enorme quantidade de espécies. Enfim, então assim, eles utilizam bastante produtos que são tóxicos e nocivos à saúde humana, principalmente na plantação, e acaba contaminando as águas, né? Tanto de rios, de lagos, quanto uma parte filtra e acaba contaminando as águas subterrâneas. Olha esse dado aqui como é alarmante também, ó. Cerca de 80% da água subterrânea, 80% da água subterrânea da China se encontra contaminada por produtos químicos. Isso é muito sério, né? 80% da água subterrânea, da água ali que está abaixo do solo, é contaminada. E isso aí a gente sabe que é por causa da agricultura, né? Produtos químicos derivados da agricultura. Herbicida é utilizado em agricultura. E aí, qual a solução, né, que eles vêm tentando fazer lá, que o governo vem tentando fazer? Diante da gravidade da situação, as autoridades chinesas pretendem investir maciçamente em duas coisas: na limpeza dos rios e em fontes de água potável. Né? Vem tentando investir nessas duas coisas aí nos próximos anos. Assim como tentar também aprimorar as leis ambientais do país e fiscalizar mais, né, esses casos de grande contaminação de corpos hídricos. Ok. Poluição atmosférica, isso que eu já falei, né? Eu só não falei a causa, mas acho que ficou uma coisa assim, mais deu para entender. Por que eles poluem tanto a atmosfera? Porque eles utilizam muito combustível fóssil, né? Muito petróleo, principalmente o carvão mineral, né? Carvão que é a fonte mais poluidora. Então, carvão, petróleo, gás. Eu falei que eles são dependentes da compra do petróleo e do gás, né? E aí utilizam bastante, tanto em indústrias quanto em usinas termoelétricas, que geram energia através da queima de um combustível, geralmente, né? E aí isso acaba liberando para a atmosfera partículas de gases, que cria aquela neblina, aquela névoa de fumaça que acaba dificultando a sua visibilidade. Você pode ter problemas respiratórios, enfim, doenças em decorrência da respiração desse ar poluído. Ana Beatriz, Oi? esse negócio que você falou, o smog, já teve aqui em São Paulo, não foi? Já teve. É comum smog, essa névoa de fumaça que se forma, né? Se forma em regiões altamente industrializadas, tem muita indústria, concentração. Aqui no Brasil já aconteceu, é comum acontecer nessas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que tem grande concentração de indústrias. É um problema muito sério, muito, muito sério. Você olha para o céu e pensa que as nuvens estão em cinzas, Claro, né? você pensa que vai Parece que tá chover, tipo acaba que uma vai chover. névoa. Oi? Parece que tá tipo uma névoa que vai chover, alguma coisa Você pensa que assim. vai chover, mas é só partículas de gases poluentes no ar. Ou seja, você está respirando um altamente poluente e nocivo para você. Mas você pensa que é chuva. Geralmente as pessoas pensam que é chuva, mas não é. Ok. Deixa eu ir aqui para o outro lado.
Aí aqui, soluções para a poluição. Soluções que eles deveriam tomar, né, diante dessa grande emissão aí de gases, tanto do efeito estufa quanto gases poluentes. Aqui está falando que durante muito tempo o governo priorizou o crescimento econômico em detrimento da preservação ambiental, isso é óbvio. Né? A China, desde 78, desde a década de 80, né, quando começou a implantar as ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais, eles começaram a investir, priorizar mesmo a questão econômica do país, para desenvolver a China economicamente. Ok, desenvolveram, mas se tornou aí um dos países mais emissores de CO2 do mundo, né, e um dos países com as piores qualidades do ar, né, de todo o mundo também. Está no ranking aí, né, das piores qualidades do ar. E aí, para isso, o que é que eles vêm tentando fazer? Para tentar reverter esse cenário, aqui embaixo. A expectativa do governo é tentar investir cada vez mais em fontes de energias alternativas. E quando a gente fala de fontes de energias alternativas, estou falando daquelas que são consideradas fontes limpas, tipo assim, que não poluem a atmosfera, não poluem o ar. Fontes limpas seriam as fontes de energias renováveis. A gente vai ver que a China é líder na produção, tanto em tecnologia quanto em equipamento, em tanto a energia solar quanto a energia eólica. E também, né, tem um grande potencial hidrelétrico do mundo, porque eles têm a maior usina hidrelétrica do mundo, que não é brasileira, viu? O povo pensa que é a de Itaipu. E já foi durante muito tempo. A maior a maior usina hidrelétrica do mundo, né, que gera energia através da água, já foi essa que pega o Brasil e o Paraguai, a usina binacional de Itaipu. Mas, há pouco tempo, né, a usina de Três Gargantas, que é a usina chinesa, se tornou aí a maior usina hidrelétrica do mundo. E eles estão construindo uma outra que vai ter uma capacidade até maior. Eles têm um grande potencial hidrelétrico também, né? Eles são líderes, né, nessa questão de tecnologia e de equipamentos dessas três fontes de energias aí, que todas três são renováveis. Ou seja, a natureza consegue repor aquela matéria-prima mais rápido do que você utiliza, que é a água, né? A hidroeletricidade hidráulica, a energia hidráulica, a solar, provém dos raios solares, e a eólica, né, que é da força, da direção dos ventos. Pronto, eles são líderes aí nessas três fontes de energias renováveis. Vem investindo maciçamente nessas fontes, como uma tentativa de reverter esse cenário de que, como a base da matriz energética da China é principalmente em decorrência do carvão mineral, que é a mais poluidora de todas, então eles precisam encontrar uma alternativa, né, para substituir esse carvão mineral. Então, o que é que eles vêm fazendo? Né? A perspectiva do governo é que até 2030 eles consigam reverter um pouco esse cenário. Diminuir 46% do uso do carvão mineral, seja em indústria, seja nas usinas termoelétricas para gerar energia. Eles querem diminuir 46% do uso de carvão mineral. E, em contrapartida, aumentar 46% também de fontes de energias limpas, renováveis. Eles querem aumentar na mesma proporção, diminuir 46% do uso do carvão mineral e aumentar 46% de uso de energias renováveis, que são limpas, certo? Energia renovável é limpa, mas não pense que ela não impacta nada no meio ambiente, não. Ela impacta sim, certo? Cada fonte de energia, ela tem impactos. Ela gera impactos, mas elas são limpas, né? Grande parte delas são limpas, grande parte. Não emite gases aí no efeito estufa. E não emite também partículas de gases poluentes. Ok, isso é uma coisa boa. Então, busca-se ainda investir na melhoria da capacidade industrial, desenvolvendo novas tecnologias de produção para as empresas e aumentando o rigor na proteção ambiental. Os resultados dessas ações já podem ser percebidos em algumas das principais cidades do país, com a redução da concentração de partículas de poluição do ar. Isso a gente ainda não percebeu. O Rolf está dizendo, né? Isso a gente ainda não percebeu. Mas, enfim, investimentos em energias alternativas. Eu falei que uma das estratégias da China para tentar reverter esse cenário de grande poluição do ar seria investir cada vez mais em fontes alternativas. Fontes alternativas seriam as fontes renováveis, né? Que elas são limpas, grande parte delas. E, de certa forma, elas não liberam aí gases de efeito estufa, nem gases poluentes no ar, por isso que elas são limpas. A China é hoje um dos países líderes nessa produção de energias renováveis, inclusive mais de 40% do crescimento da capacidade global de energias renováveis no mundo é feita por esse país. É um dos países líderes na produção de energias renováveis. É um dos países líderes e exemplo para os outros países. Mas também, como eles são o país que mais produzem produtos industrializados no mundo, eles, de certa forma, acabam liderando tanto essa questão de energia renovável quanto a produção de energias não renováveis, né? E a compra de energias não renováveis, o que é uma coisa extremamente negativa. Mas, enfim, eles têm um bom exemplo e eles têm um mau exemplo também.
como eu falei, eles se destacam em 3 grandes fontes de energias renováveis: a solar, a eólica e a hidráulica. Vamos falar dessas 3 aqui um pouquinho agora. Que aqui, com relação à energia eólica, que é a energia produzida através dos ventos, a China tem a maior capacidade instalada do planeta de energia eólica, com cerca de 31,2%. Quanto à energia solar, o país ocupa a primeira posição na produção mundial de equipamentos voltados à geração desse tipo de energia, respondendo por cerca de 60% da capacidade total anual de fabricação de células fotovoltaicas. Ou seja, praticamente o país que mais produz célula fotovoltaica, aquelas placas, vocês já viram, né, de energia solar, aquelas placas que elas recebem radiação e transformam ali, tá ligado a um gerador, né, que vai transformar em energia elétrica. Vocês já viram, não já? As placas fotovoltaicas? Yeah. Já? Pronto, tá aqui, pronto. Então, olha, a China é um país líder nessa produção, né, de placas no mundo todo. Então, grande parte das pessoas compram produtos aí, né, que vai utilizar energia solar, produtos chineses, porque eles são líderes nessa produção. Além disso, também detém a maior capacidade instalada de geração de energia solar do mundo, com 19,6%. Também é líder nessa produção. E aqui, para fechar, né, eles falam da hidroeletricidade, no caso da energia provida através da força da água, né? Para que se construa uma usina hidrelétrica, tem, de certa forma, uma série de impactos ambientais. Não é tão simples quanto a gente imagina, não. A construção de uma usina hidrelétrica, ela pode, por exemplo, causar tanto efeitos sociais, impactos sociais, quanto impactos ambientais. Embora a sociedade faça parte da natureza, mas enfim, a gente separa, né? Impactos sociais e impactos ambientais. Como, por exemplo, as pessoas pensam que, porque a energia hidráulica é muito boa, ela é limpa, ela não polui, verdade. Ela não impacta. Impacta. Por exemplo, quando você vai construir uma usina hidrelétrica, você tem que pegar uma enorme área que geralmente abrange cidades. Então, pessoas vão ter que ser forçadas a se deslocar, a sair dali, da sua cidade de origem, se apegou àquele espaço, àquele lugar, vão ter que sair dali e ir para outro local. Elas vão ser meio que forçadas, vai ter uma migração forçada de pessoas. Tem esse efeito social. Tem o fato também de que vai ter enormes áreas vão ser alagadas por água de rios, né? Vai ser construída uma represa. Para se fazer uma usina hidrelétrica, é necessário represar a água, então tem que fazer uma represa. Então, a água dessa represa, ela vai pegar ali, ela vai alagar uma enorme área, que de certa forma acaba impactando no hábitat de muitos animais, né? Muitos animais que vivem em determinado local ali, talvez aquela área seja alagada e afete a vida daqueles animais, talvez eles morram ou não consigam migrar, enfim. Muitos peixes também são mortos por causa da passagem lá da água, né, pelas turbinas. Tem uma série de impactos também, não é uma coisa tão bonita quanto as pessoas falam pra gente, não, a hidroeletricidade. Mas, enfim, eles têm a maior capacidade global instalada, porque eles têm a maior usina hidrelétrica do mundo, que é essa de Três Gargantas aqui, feitas com base num rio lá que é muito, muito bonito, muito bonito não, eu ia dizer bonito. É um rio muito importante para o país, que é o Yangtze, ou Rio Azul, né? Foi feito com a água desse rio aí, foi represada a água desse rio, criaram uma represa gigantesca e fizeram lá essa usina chamada Usina de Três Gargantas, que é a maior do mundo até então. O objetivo... Oi. Apesar de, tipo assim, ele liderar em energia eólica, solar, se você for ver na matriz energética dele, essas energias é cerca de 1,5%, né? Quase nada. Eita, é mesmo, eu deveria ter mostrado isso. Vou voltar para mostrar. Quase nada, é verdade. Foi bem apontado por você isso aí. Realmente ele não utiliza quase nada. É mais fontes de energia não renováveis do que renováveis. Embora a perspectiva deles, como está dizendo aqui, né, é aumentar aí a produção e o consumo de energias renováveis, assim, bastante. Mas, enfim. Então, essa usina começou a ser operada. Né? Aí, quero ver conseguir. Meta todo mundo tem. O discurso é muito bonito, né? Que a gente vem vendo. É muito bonito. Mas será que na prática eles realmente estão fazendo isso? Essas estratégias todas para reverter o seu cenário de utilização de fontes de energias renováveis, né? E utilizar mais as renováveis, as não renováveis para as renováveis. Então, essa usina passou a ser operada em 2003 com o objetivo de gerar energia limpa, que é a energia hidráulica, e auxiliar no transporte fluvial também, de produtos, de pessoas. Deixa eu voltar para a matriz energética, já que a gente terminou esse tema. E eu nem tinha mostrado isso aqui. Essa é a matriz energética com base em 2015, né?
eles são dependentes do carvão, em seguida aqui do petróleo, e aí do carvão, do gás natural, né? 5,3% da sua matriz energética é composta por gás natural, ou seja, essas três aqui são as não renováveis, e são as que eles mais utilizam. Quando você pega o todo, né? São as que eles mais utilizam. E a que eles mais utilizam mesmo é o carvão mineral, que é a mais poluidora das três. E aí, quando você pega as outras fontes, nuclear, hidrelétrica, a hidrelétrica, biocombustíveis e biomassa, geotérmica, solar e eólica. No caso, eles juntaram aqui, né? Geotérmica, solar e eólica, porque é muito pouco a utilização. É só 1,6%, juntando as três. E são todas renováveis. A hidráulica, só 3,2%, mas eles têm a maior usina hidrelétrica do mundo. Deveria ser maior, né? Enfim, biocombustíveis e biomassa, 1,5% só, também é renovável, 1,5% só. Ou seja, a matriz energética deles ainda precisa dar um up, assim, no geral, né? Para que eles realmente consigam reverter o cenário deles de utilização, principalmente de fontes de energias não renováveis. E aqui esse outro gráficozinho tem países produtores de carvão mineral no 2016 e tal. Aí tem a China, os líderes, né? China, seguido por... Cadê? Aqui tem demais países, Índia, Estados Unidos, mas Estados Unidos é mais petróleo mesmo. No país que realmente utiliza mais carvão, grande parte dele produz é a China mesmo. Estados Unidos, Austrália, Indonésia, Rússia, África do Sul, Alemanha, em menor proporção. Mas é uma diferença muito drástica, né? Tipo assim, da China para os outros países, é uma diferença muito, muito drástica. Porque, tipo, os outros sempre são menores de que 10% que produzem. Enquanto a China, 44,6%, ou seja, quase 50% do carvão mineral do mundo